Salve, salve, torcida vascaína, aquele abraço para todos os inscritos e inscritas aqui do canal Giro Vascaíno. Um ótimo dia para todos vocês nessa data do dia 30 de setembro de 2025. Estamos no ar mais um vídeo aqui do canal Giro Vascaíno e agora a gente vai falar sobre a questão aí da preparação do Vasco para enfrentar o Palmeiras amanhã no Allianz Parque por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Um desfalque de última hora, mas era algo que poderia acontecer. Vamos falar sobre a lesão aí de Carlos Cuesta. Será que é uma lesão leve? Será que é uma lesão grave? Será que ele perde a temporada? Quem será o substituto? Hugo Moura novamente na zaga? Ou teremos Lucas Oliveira? Ou dois canhotos? Robert Renan e Lucas Freitas? Mistérios que poderão ser desvendados aqui por nós e principalmente em relação a amanhã, quando o Fernando Diniz escalará a equipe uma hora antes. Antes da gente começar a trocar essa ideia, conto com sempre a ajuda de vocês. Vamos deixar o like, é de graça, você não paga absolutamente nada. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, que é muito importante para você receber as notificações aqui do próprio canal. Deixe o seu comentário, que estarei te respondendo. Compartilhe, divulgue para mais e mais pessoas sobre o nosso trabalho, sobre o nosso canal de vascaínos para vascaíno que você está vendo ou ouvindo, ou as duas coisas. Então faça essa ajuda que é muito importante. Se torne membro aqui do canal, ajude também financeiramente o nosso trabalho, porque é muito importante qualquer ajuda de vocês. Qualquer ajuda, ela é sempre muito bem-vinda. Vamos lá, o Vasco vai enfrentar amanhã o Palmeiras no Allianz Parque. Com dúvidas. Carlos Cuesta foi detectado uma lesão no adutor da coxa, inclusive sendo feito realização de exames médicos ontem. Aparentemente dentro de campo, contra o Cruzeiro, quase não surgiu absolutamente nada. Só que depois verificou-se por conta dessa situação que realmente tinha uma lesão, um problema muito sério. Ao mesmo tempo, o Vasco precisa e tenta buscar realmente um substituto à altura para que possa performar pelo menos no jogo de amanhã contra o Palmeiras. E é esse o problema de hoje, porque nós tínhamos um problema muito sério que era realmente o próprio Hugo Moura sendo improvisado na zaga. O Hugo Moura foi para ser volante e conseguiu performar muito bem. Conseguiu dar uma coisa que o Vasco vinha tendo, proteção de zaga, tendo aquele combate no meio de campo. E aí o Cuesta sofreu essa lesão. O Robert Renan tinha sido desfalque por conta do problema de convulsão e exatamente aconteceu isso. Então vamos ver o que pode acontecer em relação a essa situação. Eu espero que realmente o Diniz, no mínimo, seja coerente. Eu não acho que seria uma boa tirar o Hugo Moura como volante e colocar uma outra posição. Se você tem ali o Lucas Oliveira, que já vinha entrando aí ao longo dos jogos, você pode muito bem colocar o Lucas Oliveira. Então, seja o menos prejudicial à equipe. Se você desloca o Hugo Moura como volante, você vai ter que colocar alguém no lugar do Hugo Moura. Quem será esse cara? Vai ter que colocar o Tietê, que está vindo de lesão? Vai mudar as características do Barros? Eu acho que o menos pior, dentro das opções que o Vasco tem limitadas no banco de reservas, seria o Lucas Oliveira. Ao mesmo tempo, pode acontecer de realmente Fernando Diniz dar aquela de louco e colocar dois zagueiros canhotos pelo lado. Colocar o Robert Renan pela direita e o Lucas Freitas pela esquerda. Algo que ele já fez contra o Botafogo na Copa do Brasil. É algo muito ruim, porque você vai ter um zagueiro canhoto jogando pelo lado direito da zaga. Pode muito bem o Vitor Roque ou o Flaco Lopes explorar essa condição e o Robert Renan vai estar jogando torto. Não vai estar sendo o caminho que ele costuma atuar. Pode ser uma dessas opções, como também a questão do Hugo Moura. A terceira viés pode ser o Lucas Oliveira.
O Lucas Oliveira, que vem entrando aí nos últimos jogos, até mesmo numa função de volante que o Fernando Diniz colocou para ele, por mais que eu sei que ele não consegue exercer a função de volante, ele é muito mais zagueiro do que volante, mas o Fernando Diniz vem colocando essa versatilidade nesses jogadores. O terceiro viés seria o Lucas Oliveira, que eu acho, para mim, a mais viável. Por quê? Eu não gosto de dois canhotos jogando pela zaga. Você acaba jogando muito torto, e quem vai jogar é o Robert Renan pelo lado direito. Além disso, o Lucas Freitas vem deixando muito a desejar nessa situação dessa zaga. Ele vem cometendo erros bizonhos, erros cruciais, erros individuais que faz com que o Vasco leve gol e automaticamente seja muito prejudicado. Então, o menos pior não é nem a questão do Robert Renan ser deslocado pelo lado direito da zaga, e sim o Lucas Freitas realmente ser colocado ali para ser o zagueiro titular, porque ele vem recebendo muitas críticas, não só da torcida como de mim também, porque eu não acho que esse zagueiro deveria ter condições de estar no Vasco. Por mais que ele teve uma temporada muito ruim no Juventude, sendo reserva de um lateral, eu não sei que condições, que estatísticas que fez o Vasco contratar esse zagueiro. Então, a mais provável, na cabeça do Fernando Diniz, realmente é colocar o Hugo Moura, porque o Hugo Moura vinha jogando. Só que eu não sei se vocês repararam, durante o jogo, o Hugo Moura várias vezes pediu atendimento médico, por conta de uma dor na coxa direita. Não sei se aquilo ali era talvez uma pancada, não sei se ele já estava sentindo um problema muscular, não sei se é por conta dos desgastes dos jogos, e isso vai acontecer muito a partir de agora. E o Fernando Diniz tem que ter um tato muito importante, muito grande, em relação a mudar o time no segundo tempo, não demorar muito a mexer, porque agora não tem pausa para o meio da semana, é jogo meio de semana, é jogo final de semana, meio de semana, final de semana, até a parada da data FIFA. Então o Vasco precisa dar essa rodagem desse elenco, por mais que os jogadores que estão na reserva não são aqueles à altura em relação ao que a gente poderia esperar, mas precisa dar essa rodagem. Não podemos perder de jeito algum Nuno Moreira, Coutinho, que vem performando muito bem, o Ryan principalmente, é o jogador que vem fazendo mais gols. Então o Fernando Diniz tem que ter essa leitura de jogo para que no segundo tempo o Vasco tenha mais físico, coloque mais jogadores com essa saúde física no segundo tempo para elevar a sua performance e principalmente não cair de rendimento, deixando com que a equipe perca jogos e principalmente perca jogadores nessa altura do campeonato, que é muito importante, porque o Ceará venceu ontem o São Paulo fora de casa, o Grêmio já ultrapassou e o Atlético Mineiro hoje, no início da rodada, se vencer o Juventude da Arena MRV, pode passar o Vasco. Então o Vasco não tem margem de erros, é rodar o máximo possível de elenco, nem que você tenha que pegar jogadores da base para você conseguir fazer essa rodagem. Jogadores, às vezes, no teu banco de reservas, que faz parte do teu elenco profissional, não cabe. Então, puxa um garoto da base para você ter essa dinâmica no segundo tempo nos jogos. Porque é importante o Vasco pegar amanhã o Palmeiras e domingo o Vitória. Eu acho que amanhã a gente vai comentar muito sobre isso. E eu vou falar um palpite que possa ver que muitas pessoas podem se surpreender. Mas se conseguir um empate, levanta a mão para o céu. Porque realmente o Palmeiras é muito forte no Allianz Parque, por sua equipe de qualidade e principalmente por ser a grama sintética, que não é uma das melhores, mas faz a diferença em relação pro Palmeiras. Mas a gente vai conversar muito isso no pré-jogo de amanhã. Então, conto com a sua presença aqui para assistir esse vídeo, deixar aquela moral pra gente, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, deixar o joinha, se tornar membro, hypar esse vídeo, que é muito importante também. Tem uma opção aqui de hypar o vídeo, que ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é muito legal para os vascaínos. Um grande abraço a todos, tamo junto, saudações vascaínas, fiquem com Deus e uma ótima terça-feira para todos vocês.